gente. Olá, boa noite. Eu queria dizer que eu fiquei um pouco chateado com essa história de botox da arquitetura, que eu tô com o meu botox vencido. A Bianca não tá, mas o meu tá vencido. Ó, o meu, posso levantar pra você? Não dá, não curti. Pelo menos eu devia estar com o meu em dia aqui. Então, hoje a gente vai falar do botox da arquitetura. A gente definiu assim esse título, mas na verdade surgiu com a seguinte frase que muitos clientes fazem. Eu quero fazer minha casa e eu quero revestimentos, eu quero um estilo, eu quero alguma coisa que não vai sair de moda, que não vai ficar datado, que não vai ficar marcado, né? Daqui 20 anos eu não quero que olhem para minha casa e falem assim, olha, aquela casa lá é da década de sei lá o quê, né? E aí a gente começou a pensar sobre isso, porque de vez em quando um cliente pergunta isso, mesmo para um revestimento, para um banheiro, as pessoas querem uma escolha assertiva, alguma coisa que realmente vai estar legal por um bom tempo. Às vezes a pessoa fala para a vida inteira, né? E a gente até brinca com isso e acha graça, porque para a vida inteira não tem remédio para nada, né? Por isso que a gente até fala do botox, né? Que botox é meio que uma prevenção, né? A gente, sei lá, alguns fazem uma vez por ano, eu já percebi que não dá mais, tem que ser a cada 6 meses. Mas em casa, tem coisas que uma vez por ano você tem que dar manutenção. Quem tem madeira em casa sabe, uma vez por ano tem que passar um verniz. De vez em quando você tem que fazer uma pintura, você tem que limpar o telhado. Isso é o que a gente chama de botox. É para manter as coisas ainda boas. Aí, né? Gustavo, aí Marcos. Então, assim, a gente também quer isso, o cliente chega aqui pedindo isso, né? E a gente também tem esse interesse quando a gente trabalha com os nossos projetos. É lógico que a gente quer que eles durem o máximo possível, né? Que eles tenham uma vida útil legal, que eles sejam revestimentos mais atemporais, né? Então, ok, eu vou virar aqui um pouquinho. Muda ali esse slidezinho lá. A gente até fez um... Oi, Marcos! A gente até fez... Muda pro próximo. Eu fiz um e-bookzinho, a gente vai tentar depois postar isso no nosso site. E aí dá para baixar também. Então é isso que as clientes normalmente perguntam pra gente, né? Minha casa vai estar datada? Daqui a muitos anos as pessoas vão dizer, essa casa é de tal época, pode passar, Bárbara. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre isso, né? Como fazer para amenizar esse inevitável envelhecimento? Porque é o seguinte, uma coisa a gente vai falar e é verdade. Tudo envelhece, a casa vai envelhecer. Não existe essa possibilidade de escolher uma coisa que vai durar a vida inteira. Por mais que ela dure a vida inteira, a gente muda, a gente quer trocar as coisas. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui são 10 anos. 10 anos começa o negócio a ficar complicado. 10 anos o cliente liga, eu tô querendo dar uma mudada, uma modernizada. Então, dá 10 anos a gente tem que voltar na obra. Verdade. E o que acontece? Os tipos de móveis que a gente trabalha, ou mesmo decoração, a gente não gosta de estar a cada 5 anos ou a cada 3 anos indo lá trocar, porque usa um revestimento, sei lá, colorido. Por sinal, tem gente com vinho, a gente tá com o nosso aqui. Vou fazer propaganda, acabou já, mas vou fazer porque eu achei bem gostoso. É um vinhozinho branco, ó. Casal Mendes, vinho verde, né? Chama vinho verde. São vinhos portugueses, super muito bem. Gostoso, vale a pena. Ainda bem, né, Magali, que as pessoas têm que trocar, né? O comércio tem que girar, né? Precisa. É isso aí. Mas por isso que a gente fala, às vezes, que material que a gente usa pra não envelhecer tanto, né? Num banheiro ou mesmo na casa. Hoje, uma coisa que a gente evita é trabalhar com muita cor. Não que a gente acha que não tem que ter cor, ou que a gente não gosta de cor, a gente gosta. Mas daí a gente tenta trabalhar em cores que a gente possa mudar de vez em quando. Uma almofada, né, um quadro, de repente. Mas não assim um azulejo num banheiro, por exemplo. Né? A gente evita. Pode trabalhar alguma coisa um pouquinho mais... eu quero um detalhezinho. Mas a gente tenta trabalhar com cores mais homogêneas, neutras, para não envelhecer tão rápido. Esse é o objetivo. Verdade. O Marcos ali acabou de falar ao marido dela que ela adora trocar as coisas a cada 10 dias. É verdade. Mas eu gosto de fazer mudança em casa. Eu não tenho meus móveis fixos. Então Oi, Patrícia! Tudo bem? Como eu sou arquiteta, eu adoro testar. Verdade. Mas o que a gente sempre fala aqui, então assim, a primeira coisa, a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que saber que vai envelhecer, né? Entender esse processo de envelhecimento é a transitoriedade da vida.
né? A gente envelhece, as rugas aparecem e não é diferente com a casa, não é diferente com tudo que a gente lida, né? Então entender isso, lidar com isso da melhor maneira que é o segredo, porque milagre não existe, né? Realmente milagre não tem, a gente não tem como realmente lutar com isso. Mas tem algumas dicas, eu vou virar aqui de novo. A Patrícia lá de Blumenau, que ela é arquiteta, nossa amiga. Querida, adoro ver o trabalho dela, sempre te acompanho, vou lá ficando olhando as tuas coisinhas. Então aqui a gente sempre explica isso para o cliente, a gente tem 2 caminhos a seguir. Então a gente tem, primeiro, o que é mais colorido, o que é muitas vezes mais jovens, mais divertido, e o segundo caminho, que são os revestimentos mais naturais, inspirados mais na natureza. Então são praticamente as 2 situações que a gente tem e que gosta de trabalhar. Aqui a gente tem um ambiente mais colorido. Então qual é a dica quando a pessoa gosta de usar alguma coisa mais colorida? Colocar o foco nesse detalhe como um elemento principal e marcante da sala. Da sala, de qualquer ambiente. Ele é a cereja do bolo, é ele que tem que aparecer. Então o resto a gente tem que neutralizar, realmente entender que aquilo é o foco e que a gente pode botar toda a energia naquele elemento que a gente está propondo. Você tem o colorido ali da cerâmica, mas o resto tá neutro, né? Madeira, na bancada, branco. Parede branca, né? Uma outra opção que as pessoas gostam bastante é trabalhar com esses revestimentos em 3D, né? Com volume. Aí, de repente, no box tem madeira, tem esse revestimento, tem um piso de outro jeito. Não tô falando em feio ou bonito, longe disso. Realmente, aqui o foco é o que talvez envelheça mais ou menos. Uma situação dessa que tem 2, 3 informações, a possibilidade de envelhecer com uma rapidez ou de você cansar, enjoar, vai ser maior, né? Realmente, esses são os detalhes que a gente acaba falando quando trabalha com cores. Ou deixar ela muito pontual e muito importante e ela é a cereja do bolo, né? Ou tentar neutralizar, como esse último exemplo, com revestimentos 3D, que os tons ali estão todos neutros, mas o próprio 3D já é uma informação que pode ter uma característica de envelhecer com mais facilidade. E é mais fácil também quando tem muito a cara do cliente, né? Verdade. Né? De repente, tem uma casa de sítio. Na casa de sítio, a gente pode, né, brincar muito, porque tem cara de sítio. Né? Já para ter uma casa no centro também, se é o estilo da pessoa, para ela aquilo vai estar sempre, não é uma coisa que vai sair de moda ou que vai acabar. Então, o estilo da pessoa também conta. Se ela reflete a tua personalidade, você vai lidar com isso muito bem, né? Por exemplo, eu não consigo lidar muito bem com cor em casa. Com roupa eu até consigo, mas com as coisas da casa, mais ou menos, meu guarda-roupa é bem preto. Mas eu consigo lidar com a roupa, né? E com a casa eu não consigo lidar com muitas cores. Enfim, eu tenho uma dificuldade. Eu até gosto, mas eu canso mais, eu tenho não lido muito bem com isso, né? Vai muito da personalidade das pessoas. Mas se ela reflete a tua identidade, não importa o estilo, vai ser muito mais difícil disso estar muito distante do teu objetivo da tua casa, porque a tua casa é pra ti, não é pros outros, não é pros outros vir olhar. A casa tem que ser legal pra você, né? Quando eu falo até de casa, assim, o que é legal, assim, eu construí agora, né? E o que eu falo, assim, eu adoro a arquitetura dela, o estilo dela, mas pra mim, o que é mais gostoso na minha casa? É eu ver aquela janela virada para um jardim, onde eu vou ver o meu filho brincando, né? O sol, que eu sei a importância do sol aqui no nosso inverno, o sol entrando pela janela do quarto, para mim é isso. Isso é a minha casa. O resto, o material que eu vou usar, eu vou para os neutros, né? Porque realmente para mim é o estilo que eu gosto. Oi, Diego. Mas assim, isso às vezes é mais importante numa casa do que com telhado, sem telhado. Vai ser o seu estilo. O que é mais importante dentro de casa? É como você vai viver dentro dela. Se ela vai funcionar pro seu dia a dia, se você vai se sentir bem dentro dela. Né? Isso vai ser atemporal, né? Ela vai ter uma durabilidade, porque ela te reflete, né? Reflete o que tu pensa, os teus valores, deixa só um pouquinho ali. Então, assim, o que a gente entende de uma boa arquitetura é uma arquitetura que tem o sol no local certo, que é fria, fresca quando tem que ser fresca, tamanhos que os ambientes estão conectados, que os tamanhos são certos, quer dizer, é isso que vai deixar essa estrutura, essa caixa muito boa, né? Aquela
uma outra coisinha que for envelhecendo, aí vai ajustando com o passar do tempo, que é inevitável. Por melhor que você escolha esse revestimento, em algum momento ele vai estar fora. Vou falar fora de moda, acho que não é bem essa palavra, mas tudo bem. Ele vai estar fora porque a gente está querendo buscar outras coisas, né? Proporcional convívio, né? Proporcional convívio, sem dúvida. Isso é uma essência de arquitetura boa, e é isso que vai fazer com que ela envelheça bem, né, gente? Porque assim, envelhecer, a gente envelhece, não tem jeito. O que é legal é tentar envelhecer bem, né? Botox, preenchimento, o que mais? O que tu tá fazendo lá na... Peeling que eu tô fazendo, descascando. Não, e aquele que ativa... Microagulhamento. Microagulhamentos, que é muito essa bom, já é outra live. Mas tudo bem, tu tá tentando manter de uma coisa boa. Verdade. E na casa a gente tem isso também. Tem também. Né? O que a gente tem que fazer pra manter a casa A gente vai pintando. Envelhecer bem. A gente... porque não dá pra deixar cair, então vou deixar cair pra ir começar, né? Então não, a gente daí vai... o negócio é mais drástico, daí quebrar a parede, né? caro. Daí é cirurgia plástica. É verdade. E a ideia é evitar a cirurgia plástica. Então o que você vai fazer numa casa? Você vai manter a pintura, você vai trocar o papel de parede. Alguém ali falou, agora eu perdi quem era, reparar as instalações elétricas. Por exemplo, lá no hotel, há 6 anos atrás, a gente trocou toda a instalação elétrica. Agora, bem pouco tempo, eu fui mexer em uma outra tomada, a gente percebeu uma oxidaçãozinha no fio. Eu já chamei o eletricista para ele dar uma olhadinha naqueles quartos, naquele local, naquela insolação, né, que é, por exemplo, a fachada sul tem mais umidade, e ele já fez uma revisão de tudo, né? Então é isso. Aí tu troca um pouquinho, quem sabe um outro móvel, você manda consertar na marcenaria ou quem sabe até trocar, já começa a ser uma mudança mais drástica. Você troca as plantas do jardim. Gente, é igual com o rosto, é a mesma coisa, né? Olha ali o Marcos, sacanagem, né, amor? É que o Arthur adora quando eu tô de botox, porque eu não fico braba. Já tentei, não tem jeito. Quando eu tô de botox acabou, ele dizia, mãe, o que você tem? Eu disse, por que, Arthur? O que você tem? O que você tá assim? Eu disse, não, mas a mãe não tá braba. Não, mas você tá assim, o que aconteceu? Então, essa do Arthur adora mesmo. Né? Tu também, né, Marcos? Tu também gosta, né? É verdade, verdade. Outra coisa, né? A gente brinca, passear, levar as decorações para passear pela casa, né? Uma mexidinha, um olhar diferente para aquilo, juntar uma coleção em algum lugar, dar um gás novo, gente. É uma roupinha nova, é uma coisinha que, né, que você cuidou ali para harmonizar diferente naquele dia. E é assim com a casa. E tu falou da fiação, né? Não precisa ser nenhuma casa muito antiga, né? Como é o hotel. A gente tá fazendo uma reforma agora que o cliente optou por trocar toda a fiação, assim. E vai um valor alto, mais ou menos. Mas tem uma questão de segurança envolvida, né? E já que tá mexendo quando é reforma, mesmo que é mais drástica, né? Nessa situação Então, troca a fiação mesmo. De vez em quando tem que dar uma manutenção nisso, é importante. É verdade. Sabe uma coisa que dá um gás também numa casa que... Fogão. Não, também. Mas não era isso, não. Iluminação. Às vezes, a gente tá com um ambiente meio caidinho, assim, tira um pouco aqueles cacarecos que vai juntando, né, gente? Não tem gente. A gente vai juntando mesmo as coisas, né? São uns objetos de memória e às vezes nem tanta memória assim e fico ali poluindo o ambiente. Se tira um pouquinho disso, se melhora um pouco a iluminação e tem possibilidades de melhorar a iluminação sem aumentar muito o custo, né? Trilhos, a própria lâmpada às vezes, né? Só trocando uma lâmpada mais eficiente, dá uma iluminada. Luz é tudo, né, gente? Luz é na arquitetura, é aqui, ó. Tô louca pelo meu ring light, que eu tô encomendando, essa aqui ainda não comprou. Porque a luz faz toda a diferença. E numa casa ela também faz, num jardim ela também faz, né? E aí, então tá bom, vamos voltar para os revestimentos, que é o que normalmente as pessoas acabam se preocupando mais, porque é um investimento alto. Ninguém troca de piso todo dia, muito menos, né, na parede, enfim, ninguém fica trocando, né, gente? E a gente paga caro por um piso, por um porcelanato, esperando que tenha uma vida útil considerável, né? E assim, se o piso for muito bom, a gente tem acompanhado trabalhos nossos de 15 anos atrás que a gente está mantendo o piso. Não troca. A gente está mantendo, porque é um padrão muito parecido com coisas, inclusive, que a gente usa hoje, mas são menores. É o que normalmente acontece, né? Hoje nós estamos indo para grandes formatos, né? 90-90, 1020-20, e os antigos são menorzinhos, mas a cor, a gente olha, meu Deus, se tivesse um formato maior, nós usaríamos aquela mesma cor. Então, vão tendo mudanças, né? Mas, às vezes, o tom, se você escolhe na cor certa, ele ainda vai estar bom.
né? Não precisa ter troca. É investimento, um piso bom, né, Diego? É verdade, tem razão. Quando a gente trabalha com muitas cores, volumes, como a gente fala dos 3Ds, é legal 3D? É legal 3D. Mas daqui a pouco a gente já tá cansando, né? Então não vai ser a gente sempre. que acaba acompanhando sempre esses materiais, quanto mais mais informação, quanto mais detalhe, quanto mais cor, é o que a gente mais cansa, né? Então a gente acaba sempre cansando antes dos clientes, né? Os clientes às vezes ainda estão gostando daquilo, a gente já cansou há um bom tempo, porque a gente acaba tendo mais contato. Então, o que realmente a nossa percepção no escritório nos mostra é menos cor para nós, né, gente? É muito pessoal. E nós estamos falando de vida longa. Vida longa, porque é um piso bem legal, dá para ficar 20 anos numa casa, gente, ele tem que ficar, né? Principalmente o chão, a parede de um banheiro, vá lá, às vezes ainda... Agora, a estrutura principal, que é o piso da casa inteira, ela teria que durar 20 anos, né? Mas ok, a nossa percepção, se for menos colorido, se for menos desenhado, um monte de gente já deve ter visto ou lembrado aí de azulejo com flor, com rosa, com não sei o quê. É a primeira coisa, né? Que vai cansar. Sim, é o que vai cansar, né? E aí, opostamente a isso, que é o que a gente prega, né? Que a gente prega algumas coisas aqui, né? É trabalhar com materiais mais neutros, né? Mais com caras de naturais, inspirados na natureza, tá? As coisas inspiradas. Quanto mais verdadeiro for o material, vamos dizer, um mármore, uma pedra, uma madeira, mais vida longa vai ter. Eu ainda tava pra live de hoje, dei uma olhada numa casa cor antiga, umas revistas antigas, assim, pra ver qual ambiente que eu vou olhar, bem antigo, e que eu vou dizer, meu Deus, hoje eu ainda faria isso. O que eu olhei, assim, era uma pedra natural na parede, era um tom de cinza, tudo que era mais neutro, eu ia olhar e dizer assim, não, hoje eu ainda faria isso aqui de novo. As madeiras, né? As madeiras, com certeza. Então, neutro. E falou em próximo à natureza... Não tem muito erro. Não tem erro. A gente vai olhar no futuro e vai achar que tá bonito ainda. Eu quero mostrar só um detalhe, que eu acho bem legal isso, que aqui mostra o ladrilho hidráulico, que eu considero ele um revestimento colorido. É um revestimento originalmente com padrões mais rebuscados, e aqui ele aparece numa proposta mais geométrica, o que me passa algo bem mais contemporâneo. Sim. Né? A casa toda ali tá muito contemporânea, a gente entende que a casa é hoje, e o ladrilho que a gente pensa uma coisa antiga. Não, a gente pensa ladrilho é uma coisa antiga, né? E ali, na verdade, é uma coisa super moderna. Isso, porque ele tá com uma leitura, né? Uma leitura do geométrico. Acho que o geométrico trouxe isso, né? Embaixo aqui, tá numa parede. Opa, tô no mouse errado. Embaixo ali tá... esse eu adoro. Esse Atos Bocão, que é um artista que tem várias obras dele em Brasília, né? São azulejos, então tem paredes revestidas. Eu também amo, Patrícia. Adoro o teu trabalho quando tu usa. Tem várias obras dele ao longo da cidade, as pessoas convivem com isso e ele, de fato, ele realça o concreto, né? O concreto é algo tão brutalista, né? Tão duro, e aí de repente tem essa delicadeza e essa gentileza dessas paredes com esses azulejos coloridos, muitas vezes em padrões geométricos, e o trabalho dele é lindo. Pode passar a próxima. E a Porto Belo tem uma linha que é super legal, que é inspirada nesse trabalho desse artista. Então, é muito contemporâneo. Eu acho super legal, que é o cachorrinho olhando a obra como se fosse arte, né? Uma obra de arte, então, muito legal. Que a gente pode ter numa cozinha, no banheiro, né? Detalhes, pequenos detalhes, com o restante todo muito contemporâneo e neutro, eu acho que seria muito assertivo usar a cor. Então, assim, a gente pode passar. E tem uma história, né? É um artista, né? Foi inspirado num artista. Isso é muito legal. Quando eu tenho um quadro realmente ser um quadro de um artista. Verdade. Então... E cores assim na bancada, e essas cores mais pastéis, né? As candy colors, assim. É uma situação fácil de tirar, mas só para mostrar ali. É uma situação fácil de trocar, né? Um móvel não é tão difícil assim. Eu acho que considero o azulejo mais difícil. Né? De uma troca. Então tem uma possibilidade de levar para marcenaria um pouquinho de cor, né? Sempre tem que estar conectado e ter a identidade da pessoa que tá propondo isso, porque senão não faz sentido, né? E aqui vou virar de novo.
Aqui a gente volta com as propostas dos naturais, então aqui tem a madeira, aqui tem algo inspirado em rocha. Pode passar para a próxima, para baixo. Aqui também tá os materiais. Ah, mas assim, ó, ok, só parei um pouquinho. Ali até eu escrevi assim, então tá, então a gente vai escolher o neutro, o natural, a gente não vai botar muito detalhe e beleza, vai ser pra vida. É isso, Bárbara? Não, a gente precisa girar o mercado precisa vender. Não, a ideia é aumentar a vida útil, né? Que você lide com isso a maior parte do tempo possível, porque assim, ó, o material vai durar, gente. É a gente que vai querer olhar outra coisa, né? Tipo jeans, o material de repente a tua calça ainda tá boa, tá bonita, só que você não aguenta mais. Né? Ela tá lá embaixo, a barriga aparece. Mudou o padrão, e ela tá boa ainda, tá bonita, mas você não usa mais. O jeans ainda tá inteirão, mas o modelo já deu, né? Então é isso que acontece com a gente, não é? Porque às vezes o produto não... Então, escolhi neutrinho, não sei o que, beleza. Porque o que acontece? Só, deixa eu ver aqui que eu escrevi um negócio legal, quer ver? Pode passar. Porque o que acontece também? Então, é isso aqui que eu lembrei, ó. Então, tudo está sujeito ao envelhecimento, né? O que acontece com a madeira? A madeira, antigamente, era uma madeira mais avermelhada. Daí, depois, a madeira é acinzentada. Aí, depois, volta de novo a madeira mais amadeirada, mais quente, porque ela é uma releitura e a moda é cíclica, ok? Aí, o que acontece? O cimentício, que era um padrão, assim, mais brutalista, não sei o que, ele vira uma coisa mais rochosa. Puta lá merda, quando eu achei que tava chegando lá, não deu. Oi, Marlene. Se é grande a peça, se era pequenininha a peça, né? Meu Deus, 40 já era um luxo, né? 15 anos até aqui, luxo, né? 40. Aí agora, tipo, 1,20 já quase que é um padrão normal, né? Aí daqui a pouco o grande vira pequeno de novo. Isso a gente vê em alguns revestimentos de parede, né? Começa a aparecer aqueles de metrô, já pequenininho de novo, né? Claro que é dentro de uma outra proposta. Mas então assim, ó, entender que a gente nunca vai conseguir alcançar e realmente propor alguma coisa que seja pra vida toda. Não existe isso, né? Nem casamento, mas hoje pra vida toda. Casamento ainda é. Depende. Mas o negócio é o seguinte, é entender que isso vai acontecer, né? Que a gente tem que lidar com isso, né? Eu tenho que lidar com a minha ruga, não tem jeito, né? E da melhor maneira possível, mas nunca a gente vai acertar 100%, né? Até porque senão, coitado do mercado, né? Não ia mais vender produto, Verdade. Vou virar aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem uma proposta de um banheiro, que é revestido piso e parede do mesmo material, é uma coisa que a gente adora, né? A gente gosta muito de trabalhar, a gente acredita muito nessa proposta. Tem gente que nem sempre gosta disso, pode passar, mas é uma opção bem legal. Aqui já tem uma coisa mais rochosa, um cimentício, né? Também tá o mesmo material no piso e na parede. Aqui não vai aparecer aí, mas ele é um pouquinho mais marmorizado. E aqui só tem um detalhezinho que a gente sempre gosta de falar. O piso branco, ele acaba envelhecendo mais e mais rápido, porque o rejunte é o que de fato vai fazer o piso como um todo envelhecer. Porque é lógico que um rejunte branco não vai ficar branco. Ele logo vai amarelar. Aqui o banheiro todo tá numa ideia de um marmorizado, acho que também talvez não dê para ver muito bem, mas tem uma marcação como uma ideia de tapete embaixo do box, que eu achei super delicado, elegante. Tem um ponto de cor, preto, vai lá, é cor também. Tem um ponto focal, mas tá extremamente neutro. Pode passar. E ok, então é isso que falou, que tava ali, ó. Então assim, o que é vermelhado vira cinzentado, o que é grande vira pequeno, o que é pequeno vira grande. Mas madeira é madeira, mármore é mármore, né? Tudo que é natural. Tudo que é natural é extremamente nobre, né, gente? Então, o que é legal, se a gente tem uma parede... Eu até essa semana vi no GNT um programa que eu amei, numa casa antiga da década de 60, 70, e tinha uma parede de pedra extremamente tradicional, característica daquela idade, daquela época, né? E aí teve uma intervenção moderna, mas assim, gentil com aquela proposta antiga. Não foi descaracterizado nada, foi trabalhado eu acho assim, um rasgo de luz lavando uma luz aquela parede de pedra, e ficou tudo mais harmonioso, mas assim, ninguém ali quis esconder que a casa tinha aquela ideia. Aquela idade. E eu acho que ela quis mostrar a idade que ela tinha mesmo, né? Ninguém quis esconder, camuflar. Gente, o que é legal é parecer a idade que eu tenho bem, né?
bota intervenções modernas, atuais, mas deixa isso deixa com a cara de verdade, né? Não precisa esconder que tem aquela idade. Não, hoje eu fui visitar uma obra ainda, só pra falar pra vocês disso, né? Super antiga, bem antiga mesmo, uma casa antiga. Vai, Magali, vai, pode ir, beijo. E assim, tudo com piso de taco, coisa mais linda. Cada ambiente tinha um desenho diferente, um forro de madeira, porque era realmente uma construção antiga. E eles estavam querendo reformar e estavam pensando em tirar aquele piso de madeira e colocar um vinílico. Meu Deus, pra nós isso não fecha, porque é um material natural. Tava lindo ainda, né? Eu quero recuperar, eu vou lixar e vou passar um Sinteco, eu vou passar o Bona, né? Mas a gente consegue manter. Então, se fosse de repente um piso, nós ia ter que trocar tudo. Sim. Né? Porque se não ia fosse estar mais piso, bom, qualquer piso né? cerâmico ia ser trocado. 60, 70 anos, mesmo que fosse o vinílico, mas não, era um piso de madeira, taco, coisa mais linda. Todo desenhado, belíssimo, belíssimo. E dentro da proposta, né? Porque é uma casa antiga, então a gente não precisa tirar, não é bom descaracterizar, vamos deixar o que tá bom. Aliás, fica muito feio, fica o contrário, porque fica um contraste tão grande, a não ser que for assim uma coisa extremamente moderna, muito bem pensado, mas muitas vezes, e aí pode ficar muito lindo, né, mostrando esse contraste, mas mesmo quando a gente intervém com materiais naturais, tem que ter uma gentileza, tem que ter uma harmonia, né, não descaracterizar e não gritar o que é antigo e o que é novo, né, é claro que a gente não pode colocar nada ali querendo parecer o que não é, principalmente numa casa antiga. Então, mas ali foi incrível, né? Uma casa de 60, 70 anos e perfeito. Tá lindo ainda os materiais. Então, quando a gente escolhe bem escolhido, falou em natural, né? Durabilidade total. Até falar isso aqui que eu achei legal, do botox, preenchimento, a gente tem que fazer. É isso aí. Então, assim, eu acho que a casa, pra gente pensar em vida longa, além de escolher materiais mais neutros, na nossa opinião, tá, gente? Isso aí não é lei. É ter cuidado e a gentileza com as manutenções do dia a dia. É a pintura, é o papel, é uma limpeza adequada também, né? Tem pessoas que ou não limpam ou exageram também, usam produtos que acabam estragando, né? Melhorar a iluminação. Gente, melhorar a iluminação faz milagres, opera milagres, tá? E as novas tecnologias também. Não é porque é uma casa antiga que ela não pode ter novas tecnologias e isso vai dar qualidade de vida para as pessoas que estão lá. Senha, né? De porta na porta, não precisa mais de chave. E nem muitas coisas não precisam passar fiação. Vou botar esse painelzinho de digitar para acessar a porta. Eu não preciso de energia elétrica, né? Wi-Fi, não precisa de energia elétrica. Tem persiana motorizada, enfim, né? Tem cortina. Muita coisa que pode melhorar. E trocar os revestimentos, mas com cuidado, com parcimônia, né? Depois de tempo, porque isso já é uma situação mais cara. Trocar ou reformar móveis também é uma coisa mais cara, né? Mas com o passar do tempo vai ser inevitável. E outra coisa, eu acho que é aquela coisa da casa com vida, né? Uma casa que tem a vida, é uma casa que recebe amigos, é uma casa que tem bolinho de chuva no dia de chuva, que a gente sempre fala. Pô, também no dia de chuva também não tem. Também dia de sol também tem bolinho de chuva, entendeu? Isso que é o legal. Bolinho de chuva, dia de faça chuva, faça sol. E assim, uma coisa que tu falou, a gente conversou antes que tu falou que eu acho que é bem interessante, é bem isso. A casa é como o nosso corpo, né? Que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ir pra academia, né? Seria o ideal, né? Se a gente fosse manter o espírito, né? Quem sabe fazer yoga, né? Vai resolver. Mas assim, tudo isso ajuda o nosso corpo. E na casa é a mesma coisa. Desculpa, se apareceu, a gente não viu. Eu acho que tá aqui, ó. Não, acho que tá aqui, ó. É que eu não sei usar isso aqui. É que a gente é meio lenta ainda. Aqui, ó. E os banheiros quase preto de mármore, que são lindos. Assim, ó. Então, eu acho que cansa assim. A gente já volta lá, tá? Com o passar do tempo, o preto ele acaba. Ó, eu acho que é o seguinte, tô falando e pensando, né? Formulando a coisa. Se o banheiro for muito iluminado, com iluminação natural, eu não teria medo. Mas se ele for. E de repente pensar no desenho do marmorizado. Mas é que assim, ó, eu já vi um banheiro de 20 anos atrás, tá? Teu marido cismou o que quer. Pois é, se ele for bem iluminado, sim, senão tu pensa bem antes, tá? Se ele for bem iluminado, sim. Se não, sinceramente, eu acho que é cansativo pra gente olhar todo dia uma parede preta, tá? Parede, piso preto.
Ah, o piso preto? Ela falou o banheiro todo preto. Ah, quase preto de mármore. Tá? Todo preto de mármore. E uma cliente nossa falou que não, o piso não era bom, né? Já me Manchou, mas é porque não era bom de limpar, ela falou porque era preto. Eu só não reformei esse banheiro, ele é de um amigo meu, eu só não mandei ele trocar ainda porque às vezes eu sou discreta. Porque ele é muito cansativo, depois eu te falo quem é. Esse preto, todo preto, tá? Mas com muita luz natural, com contato com a área externa, eu ainda assim eu teria cuidado. E o banheiro todo, de repente, só o box, então... Ah, só o box eu acho legal. Aí faz uma luz indireta, joga uma lavada de luz lá e deixa isso bem legal. Mas pode ser que daqui a 5 anos tu queira trocar. Daí se ele quer tanto... Já deixa acordar, mas fala assim, ó, quando a gente cansar, daqui a pouco a gente troca, tá bom? Boa, tudo bem, eu aceito e legal. Mas continua no total, Rosalie. Então eu tava falando da casa, né? Deixa eu fechar aqui, então. Aprendemos, pode mandar pergunta que agora a gente aprendeu, legal, mas... Que é disso, como a gente tem que cuidar com o corpo, porque às vezes a gente tem mais consciência disso, eu tenho que comer direito, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que... Agora, né, a gente começa a ver, eles têm que botar botox, que é pra manter, tem que passar tal creme, e o corpo é igual a nossa casa, né, a nossa casa também. Então a gente tem que cuidar da casa para ela se manter? Tem que cuidar da casa. Então o segredo do Botox, da arquitetura hoje é essa. A gente tem que manter ela, porque a gente tem, né? Não adianta ter uma casa, ela tem custos? Tem. A gente tem jardim para arrumar, porque tem que estar bonito. A gente tem que pintar a casa de vez em quando. Tem que limpar o telhado, porque o telhado sujo e aparece. Então, assim, tem manutenções como o nosso corpo tem também. Então, se a gente quer que a nossa casa tenha durabilidade, a gente tem que escolher bons materiais, mas saber manter ela. Eu acho que é o resumo de hoje. É o resumo de hoje, porque... eu acho que a gente não respondeu, né? Porque Botox da arquitetura, eu não sei se deu pra responder o que o povo queria, mas tudo bem. Eu acho que são essas manutenções. O Botox não faz a cada 6 meses ou cada ano, né? Não é que a pele não vai enrugar, ela vai. Mas assim, a gente tá ali tentando segurar ela, né? E eu acho que pra resumir, eu acho que é uma casa com vida mesmo, que era o que eu tava falando. Se a gente tem a casa com vida, a gente tem uma cama boa, gente, lençol bom, indispensável, essas duas coisas. E outra coisa é o chuveiro bom, que a gente sempre fala isso. Cama boa, lençol bom, chuveiro bom, tá? Então isso significa que se eu tiver rugas, mas que eu fui feliz, que eu me diverti, que eu saí com os amigos e tal, tudo bem, não tem problema essas rugas. Deixa ali que você viveu. Então a casa é isso. Verdade. Né? Isso é uma coisa que a gente também fala. Casa sem piso arranhado, sem alguma coisa estragada, é casa que não teve festa. Gente, com certeza, a Vanessa é top. Quem precisar, quem tem Vanessa na vida, tá linda. Não mais nada. Não precisa mais nada, tem botox, tá harmonizada, fica linda. É isso aí. E dá-lhe Vanessa. Então eu acho que o resumo da ópera é isso aí. Casa sem piso arranhado. Casa sem nada estragado, sem sofá com puxadinho porque as crianças brincaram, é casa que não teve festa. Então, gente, esse é aquele poesia do Carlos Drummond de Andrade. Eu de vez em quando posto uns pedacinhos porque eu amo essa poesia, é linda e a gente acredita muito nisso, tá bom, gente? Então vamos viver essa casa, lida com os defeitinhos, lida com as coisas que vão envelhecer mesmo, aceita que dói menos. É isso aí. Pronto. Isso aí. Se não tá aceitando, então vamos arrumar pra não se incomodar também, porque não pode estar incomodando, que não adianta a gente se incomodar muito, chama a gente. Chama a gente que a gente resolve. E se tá com problema de botox, chama a Vanessa que ela resolve também. Quem precisar, eu passo o contato dela, tá? É top. Gente, nós vamos ficar com o nosso vinho. Beijo, tchau. Valeu, até semana que vem.